Sustentabilidade não é só uma palavra da moda, muito menos um conceito complicado e difícil de se colocar em prática. Empresas que têm responsabilidade com o meio ambiente e com a sociedade têm, em geral, maior valor de mercado e lucratividade superior à das concorrentes. Esse papo de especialistas marca o início de uma série que vai tratar o conceito da sustentabilidade aliado ao empreendedorismo. No primeiro capítulo, vamos falar de energia, um insumo importante para grande parte das empresas e que todos devemos tratar com muito respeito. Então dá só uma olhada na reportagem que a gente preparou sobre isso. O Brasil entrou em 2015 na liderança do ranking internacional de custo de energia para a indústria. O levantamento avalia este indicador em 28 países. No país, que é o 10º maior consumidor de energia do planeta e o maior da América do Sul, este insumo é um dos itens que mais pesam no orçamento de uma empresa. A boa notícia é que reduzir os custos de energia e aumentar os lucros depende quase sempre de medidas muito simples. Muito bem. E aqui nos nossos estúdios, o Bruno e o Igor Guimarães, que são proprietários do restaurante Expresso 500, lá de Belo Horizonte. Bem-vindos, muito obrigado pela presença. Obrigado. Ricardo Vargas, que é o nosso especialista. O Ricardo é gerente da área de soluções e inovação do Sebrae Rio. Ricardo, economizar energia é simples? Bem-vindo. Obrigado. Bom, eu diria que sim. Toda empresa tem condições de, cada vez mais, observando seu processo produtivo, conseguir economias de energia. São práticas, assim, às vezes, muito corriqueiras. Basta que o empresário, primeiramente, ele conheça o processo produtivo, ele observe a forma como a energia é consumida dentro da empresa, no dia a dia dele ali de operação. Agora, ô Igor, conta pra gente, o restaurante de vocês já nasceu sustentável. Queria que você contasse um pouquinho dessa história e por quê. Então, o restaurante ele funciona na nossa residência, a gente mora no andar de baixo, o restaurante funciona em cima. Nós já adotávamos várias ações sustentáveis em casa. Então, quando surgiu a ideia de montar o restaurante com o Bruno, o restaurante incorporou toda essa questão sustentável que a gente já praticava em casa e nós acabamos ampliando as ações que a gente tinha. A sustentabilidade não está ligada só à energia, a economizar água, reciclar o lixo, ele também está ligado à questão da valorização cultural, né? O Bruno pode até falar um pouquinho do que ele chama de quilômetro zero. O que é o quilômetro zero, Bruno? Bom, o quilômetro zero nada mais é do que você buscar o que está na sua região, valorizar os produtores regionais, você buscar valorizar a sua cultura, os ingredientes da sua região, em vez de você procurar e se preocupar com o que é de fora, o que é importado, né? O que acontece? Você diminui bastante a emissão dos poluentes que viriam através da importação, além de favorecer a economia local. Legal. Agora, Ricardo, falando de energia, ótimo exemplo dos meninos, né? Sim, muito bom exemplo. Eu percebo ali no caso deles uma série de iniciativas, que são iniciativas que, conhecendo o processo produtivo e usando o tema da sustentabilidade como um tema que ele pode ser pragmatizado, ele pode ser usado no dia a dia da pequena empresa, eles estão conseguindo aí excelentes resultados. Quer dizer, é uma demonstração que quando o empresário ele passa a olhar para a empresa dele, passa a observar o comportamento da empresa e traz essas associações de temas que estão aí, né, sendo cada vez mais movimentados pela sociedade, ele dá uma resposta para os consumidores dele à altura. E como é que foi para vocês acharem esses fornecedores? Vocês tiveram que fazer alguma adaptação? Conta para a gente, depois eu quero escutar um pouquinho do Ricardo também. O começo foi mais difícil. Quando a gente começou a implantar a questão da energia, né, fotovoltaica e da energia eólica, nós penamos um pouquinho. Porque o equipamento era muito caro, não tinha muitos fornecedores, não tinha mão de obra, não tinha especialista para ensinar a instalar aquilo ali. Então, a primeira placa quem instalou foi eu e meu pai. E teve gente que desencorajou vocês e falou, não mexe com isso. Sim, Lógico, sempre tem. Sempre tem, né? Mas o retorno é daqui 6 anos. Para que você vai fazer isso? Eu falei, não, eu estou fazendo isso porque na hora que acaba a energia aqui no bairro, eu ainda tenho luz. Né? Eu estou economizando água porque na hora que falta água, eu ainda tenho água. Então, eu não gasto nem energia para esquentar a água do chuveiro, nem a água da cozinha, que é tudo através já do aquecimento solar. Então, o nosso sistema de geração lá, ele é híbrido. Eu tenho tanto energia fotovoltaica quanto eólica, que eu armazeno num banco de baterias e sustenta toda a iluminação da casa, que já é por lâmpadas de LED. Todas as lâmpadas lá são lâmpadas de LED.
E parte dessa energia eu já forneço para a concessionária energética de Minas, que é a CEMIG. Como é que funciona a compensação na conta de luz? Para a conta de luz, ela vem marcando, eles trocaram o nosso relógio, né, de entrada e saída, ele marca o tanto que a gente consumiu e o tanto que a gente gerou. Então, como a gente não produz o suficiente para sustentar a empresa inteira, vamos supor que eu consumi lá 800 kW e gerei 90, 80 kW. Ele faz a compensação e eu pago só a diferença. Entendi. Então eu pago menos energia. É assim que funciona. De antes do sistema energético, já contabilizando água quente, lâmpadas de LED, fornecimento de energia, a conta de luz reduziu em torno de uns 30%. O que é bastante, né, Ricardo? Bastante significativo. Nós temos uma experiência aqui no Brasil, né, ainda com as pequenas empresas, que infelizmente apontam um quadro muito diferente da realidade de vocês, né? Em média, a gente identifica potenciais de economia de energia de 30% a 40% nas pequenas empresas, né? Ou seja, uma pequena empresa muitas vezes está desperdiçando 40% da energia que ela está comprando, ela está jogando fora. Um restaurante, por exemplo, se não houver um bom controle ali da chama de gás, da questão toda ali do consumo de gás, né? Se o fogão tiver com algum desajuste, alguma irregularidade ali no seu funcionamento, além de gerar um maior consumo ali de gás, vai também trazer prejuízo à qualidade do produto que está sendo ali confeccionado, né? Te agradeço, porque agora você colocou o Bruno no papo, eu já estava louco para saber sobre isso. Bruno, vocês consomem muito gás. Sim. Mas acho que vocês têm uma manha aí. Como é que funciona o forno lá? Mais cedo você estava me contando. Sim, a gente dentro da cozinha também emprega sustentabilidade e em questão do gás, a gente não utiliza esse forno convencional elétrico, o forno combinado, que é muito comum nos restaurantes. A gente utiliza um forno a gás a lastro, que é o seguinte, ele tem uma pedra bem grossa no fundo do forno, e então a chama do gás esquenta a pedra e a pedra que esquenta o forno. E então eu consigo uma temperatura muito maior no meu forno e ele mantém, por causa da pedra, essa temperatura por um tempo muito grande. Você trabalha com ele desligado? Eu trabalho com o forno desligado. O que eu faço? Eu esquento ele por 10 minutos, que ele já consegue chegar na sua temperatura praticamente máxima, e ele mantém essa temperatura praticamente 1 hora, 1h30. Então, na hora de eu fazer algum preparo, eu asso aí 2, 3, 4 horas com o forno desligado. E esse forno é mais caro, Igor? Não, ele inclusive é mais barato do que um forno combinado, né? Um forno desse está na faixa de quanto hoje? Sim, uns... Acho que uns 1.000 e poucos reais. Um forno combinado chega de 15, 20 a 35 mil reais. Então ele é bem mais barato. Bem mais barato, bem mais barato. Vocês conhecem algum outro restaurante? Você conhece, Ricardo? Que adote essas práticas, todas essas práticas? Todas essas práticas, eu confesso que é a primeira vez que eu estou conhecendo. Quer dizer, já tem experiências de restaurante que fazem aproveitamentos, né, diversos ali dentro da cozinha, né, de minimizar efeitos de geração de resíduos. Tem restaurantes que já fazem aproveitamento de energia solar para aquecimento de água, né? Alguma questão de aproveitamento de água também de chuva para limpeza. Mas realmente o caso de vocês é extremamente interessante por conta de todo esse conjunto de práticas. Vocês fazem tudo isso, inclusive vocês usam a água da chuva para resfriar o ambiente externamente. Conta pra gente como é que funciona isso. Sim, a gente capta a água de chuva, né, e utiliza ela em diversos setores do restaurante. Um deles é o resfriamento de uma área do restaurante que é coberta por um toldo. Então, durante o dia ele esquenta muito por causa do sol. E aí, quando está muito quente, a gente, através de um aspersor, irriga a água de chuva sobre o toldo e resfria o ambiente. Aí, de novo, a água cai na calha e retorna para o... Uma ideia muito simples, né, Ricardo? Sim. Aparentemente muito simples, mas que pouca gente adota. Né? Baixo custo e a gente literalmente faz chover. Agora acho que a gente podia terminar o programa dando ideias, né? Coisas práticas para quem está assistindo a gente agora, para o micro, para o pequeno. O que ele pode fazer para economizar e ajudar o planeta? O Sebrae ajuda muito as empresas através de uma ação que é feita por um programa de subsídio, é o programa Sebrae Tech, onde o Sebrae assume 80% dos custos do valor da consultoria tecnológica, o empresário paga os outros 20% e vai um especialista dentro da empresa observar as condições como a energia é utilizada dentro da empresa, é o chamado diagnóstico energético. Esse diagnóstico vai apontar vários pontos onde a empresa está desperdiçando energia e quais são as medidas que a empresa precisa adotar para mudar esse quadro.
são apresentadas medidas que a gente chama de medidas de mudança, sem investimentos, e outras medidas que requerem investimentos. Na grande maioria das vezes, nós conseguimos só com as medidas que são mudanças de hábito, algum tipo de treinamento dado aos funcionários, algum tipo de comportamento ali de gestão da forma como a energia é utilizada, geralmente se consegue 10% de redução do consumo. As outras medidas que vão gerar até 20%, 30%, 40% de economia de energia são as medidas que já vão requerer algum tipo de investimento, mas o empresário vai perceber que ele pode ir aplicando essas medidas aos poucos, tendo o retorno dos resultados e reaplicando esses recursos dentro da empresa. Então, o programa Sebrae Tech é o principal instrumento que o sistema Sebrae disponibiliza. Nós temos um centro de sustentabilidade que foi instalado em Mato Grosso, em Cuiabá, é o Centro Sebrae de Sustentabilidade, que já existe há 4 anos, que está sendo a grande referência em termos de várias práticas, de boas práticas que são adotadas pelas empresas, tanto na questão da eficiência energética quanto na questão de resíduos e água. Eu queria encerrar com vocês dando dicas práticas para quem está assistindo o programa do que fazer. Quem não tem dinheiro para investir o que vocês investiram, o que eles podem fazer na sua pequena empresa, na sua microempresa? Vamos lá. Sustentabilidade não é só as grandes ações, não é só a energia limpa. É uma série de pequenas ações. Então, desde você manter ali na sua casa, até mesmo no apartamento, uma hortinha orgânica, onde você já colhe as suas verduras sem nenhum tipo de químico, nenhum tipo de agrotóxico, já é bacana. A questão de desperdício, né? Do lixo dá para você separar os orgânicos, fazer uma compostagenzinha, gerar um adubo para a horta. Então, é uma série de pequenas coisas, não só a energia, não só a captação de água de chuva. Até na questão da coleta seletiva, como ele citou, mesmo se o seu bairro, né, ou sua cidade não tem coleta seletiva pela prefeitura, que ainda é muito difícil, igual no nosso caso lá, não tem coleta seletiva, a gente já solicitou várias vezes, está mobilizando também o bairro todo para poder solicitar a prefeitura para implantar, mas o que a gente faz? A gente entra em contato com o pessoal que mexe com reciclagem. Então eles vão até o estabelecimento para coletar isso. Então já tem uma empresa específica que coleta vidro, uma empresa específica que coleta lata, a gente não trabalha com garrafa PET, né? Vocês não trabalha nada que tenha garrafa PET, nem a água no restaurante a gente cobra. Porque para nós seria assim, até um desrespeito com os nossos clientes receber as pessoas na nossa casa e cobrar a água dela. Então é uma forma também que a gente viu de sustentabilidade dentro do restaurante. Gente, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Bruno, parabéns pela iniciativa de vocês. Ricardo, muito obrigado. Tá bom. Até a próxima, né? Obrigado. Valeu. Esse foi o Papo de Especialistas, hoje falando sobre energia. Mas você já sabe que aqui no nosso canal do YouTube estamos com uma programação toda especial falando sobre sustentabilidade com todos os nossos programas. Então informe-se e divirta-se. Tchau, tchau.